Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Romanos, capítulo 8. Nós vimos, só fazendo um link aí com a aula passada, no capítulo 7, Paulo abre o coração e ele fala assim, quão miserável pecador ele é, e assim como cada um de nós somos, né? O capítulo 7 é um espelho para a gente se ver profundamente, né? São raros os textos bíblicos em que a sinceridade é tão profunda, né? Ele fala exatamente como nós somos pecadores. E agora, no capítulo 8, ele traz a esperança, a vitória, que é através do Espírito Santo. A palavra que predomina aqui nesse capítulo 8 é o Espírito Santo. Ele é a nossa base e ele é a garantia da nossa vitória, né? Então, vamos dar início no versículo número 1. Eu vou pedir para o Rodrigo ler o versículo 1 do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Legal. Nesse momento, ele está fazendo assim, agora, a partir de agora, diante de tudo que nós já vimos, desde do capítulo 1 de Romanos até agora, o que a gente vai concluir? De tudo que foi visto e falado em Romanos, o que ele afirma, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa afirmação vai muito além da palavra condenação. Talvez o Lucas, da área jurídica, possa até colocar mais coisas, mas assim ele tira não só a pena, como ele tira todo, vamos dizer, o extrato de culpa. Não, a ficha criminal, vamos dizer assim, é zerada, apaga a ficha criminal, como se não houvesse existido. É nesse sentido que ele fala assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A ficha criminal é totalmente apagada. Ela não existe. É como se nunca tivesse existido, né? É algo assim maravilhoso, né? Porque o sangue de Cristo nos purifica absolutamente, não deixa nem rastro daquilo que nós fomos, né? Diante de Deus nós somos santificados. Vamos lá então, versículo 2, JP. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Olha, por quem é que nós somos vencedores? Pelo Espírito da vida, né? Ele fala assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós estávamos em caminho de morte. E não havia esperança para nós se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz em nosso lugar. E se nós não tivéssemos sido alcançados pela graça salvífica do Senhor. Vamos lá, então, agora para o versículo 3, Aline. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Legal. O que ele está falando aqui, que no tocante à lei, a carne, que ela é frágil, ela é pecaminosa, ela não teria forças para vencer a lei. Então, de forma alguma, nós, de carne e osso, conseguiríamos alcançar a salvação através da lei. O único que fez isso foi o Senhor Jesus Cristo. Veio sem pecado, cumpriu toda a lei, e aí, quando ele fala aqui nessa expressão, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Em semelhança. Ele não tinha pecado, não cometeu pecado, mas ele habitou em corpo humano, sujeito a todas as tentações que nós somos.
às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos, a fome, frio, sede, calor, tentações de todas as espécies, né? Viveu exatamente como nós vivemos e venceu, né? E é por isso que o sacrifício dele foi aceito. E ele fala assim, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, essa expressão no original se refere à oferta pelo pecado. Cristo, ele foi a oferta perfeita. Então, dá uma olhadinha lá em Levíticos 4, versículo 3. Eu vou ler. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Todas as ofertas pelo pecado oferecidas a Deus precisavam ser absolutamente sem defeito, né? E é nesse sentido que Paulo está falando aqui no versículo 3, que Cristo foi oferecido sem qualquer defeito. Se ele tivesse defeito como oferta pelo pecado, ele não seria aceito, né? É absolutamente curioso, né? A forma como coisas escritas lá atrás, há muitos anos atrás, né? Determinavam que como é que Cristo pagaria os nossos pecados, né? Ele era uma oferta perfeita. E isso já era um símbolo cobrado lá no início, lá para os levitas, né? Vamos então para o versículo 4, Lucas. De modo que nós, que agora que não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Quem é que cumpre a lei através de nós? O próprio Espírito Santo. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, é a ação do Espírito Santo que nos dá a vitória. Ou seja, nós conseguimos fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade dele, porque o Espírito Santo nos dá sustentação. Da nossa própria força, nós não temos capacidade. É ele que nos proporciona a força necessária para vencermos. Tá bem? Versículo 5, Aleir. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nesse versículo fica claro que só existe dois lados. Ou está na carne, ou está no Espírito. Não dá para estar nos dois lados ao mesmo tempo. Então, quem não está no Espírito ainda está vivendo na carne. E quem está vivendo para a carne está caminhando para a morte. E aquele que está no Espírito, aí sim, esse está caminhando para a vida. Então, é um versículo bastante significativo, porque ele coloca absolutamente só dois caminhos, não tem outro. Ou está na carne, ou está no Espírito. E a gente precisa saber, e agora nos próximos versículos ele vai dar algumas dicas para a gente saber de que lado que nós estamos, né? Então vamos lá agora, Rodrigo, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pode ler o 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O que ele está falando assim, nós somos inclinados naturalmente para o pecado, né? Se você deixar uma criancinha pequenininha, sem educação, sem mostrar para ela o que é o certo, ela naturalmente, o que é errado, ela faz, né? O nosso esforço grande é educar a criança para o lado certo, porque nós, de nós mesmos, já somos inclinados a fazer o que é errado. Você não precisa ensinar uma criança a fazer arte. Ela sabe e faz sozinha, né? O que a gente precisa é realmente ensinar o certo para ela fazer. E aí, ele fala assim, que quem está
no pendor da carne é inimizade contra Deus. Todos aqueles que, eu vou usar a expressão assim, são do mundo, eles não somente não aceitam as coisas de Deus, como eles não têm o menor interesse. O que eles querem realmente é aproveitar a vida, é viver o momento, é tirar o máximo de proveito desta vida, né? Então, quando você fala de abrir mão das nossas, vamos dizer, prazeres, dos nossos prazeres, para fazer a vontade de Deus, isso para eles não faz o menor sentido, né? E é por isso que eles se colocam contra o que Deus gostaria, o que é o que Deus quer, né? E eles não conseguem cumprir a vontade de Deus. Veja lá em Romanos 7,14, só volta uma página aí. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei, a vontade de Deus é algo espiritual. Quando a pessoa está na carne, ela não discerne isso daí. Ela não consegue discernir, porque é algo espiritual. É algo que vem de dentro para fora. E ela realmente não se dispõe a fazer a vontade, né? Então, vamos ver agora, JP, versículo 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos lá, ele fala assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Veja lá em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Chama a atenção o finalzinho do versículo 21. Os que tais coisas praticam. Eventualmente, a gente cai em alguns desses pecados. Mas nós não vivemos na prática desses pecados. Quando eles ocorrem, o Espírito Santo nos incomoda e fala assim, olha, você errou o alvo. E aí ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É uma lista grande de pecados que cita aqui em Gálatas 5, 19 a 21, e eventualmente a gente cai em alguns, mas a gente não vive na prática do pecado. A gente escorrega, às vezes, no pecado. E aí ele fala assim, que aqueles que estão praticando isso, voltando lá em Romanos, quem está na carne não pode agradar a Deus. Não consegue, né? E agora o versículo 9, ele fala uma coisa assim bastante solene. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É uma coisa bastante séria, porque o Espírito é o selo da nossa salvação. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele foi colocado em nós como garantia da nossa salvação. E se nós não temos o Espírito Santo, isso é um péssimo sinal. E como é que o Espírito Santo, como é que a gente sabe se nós temos ou não o Espírito Santo? Através da nossa prática de santificação. Se eu não sinto desejo de me santificar, se eu não sinto desejo de fazer a vontade de Deus, de abrir mão, de tomar a minha cruz e seguir Jesus, tem alguma coisa errada. Porque é exatamente a função do Espírito Santo é trabalhar a santificação do nosso coração. Cristo morreu para a nossa justificação. E o Espírito Santo trabalha para a nossa santificação. Se a nossa santificação, que é um processo,
é algo que tem um começo e diariamente ela é desenvolvida, essa é uma ação do Espírito Santo. Se ela não estiver acontecendo na nossa vida, tem algo errado. Ou nós estamos adormecidos, converteu, foi convertido, mas uma das táticas do inimigo é nos estacionar. Quando ele consegue nos estacionar, nós não crescemos espiritualmente. E se a gente não cresce espiritualmente, também não vai pregar o evangelho. Se a gente não prega o evangelho, o reino também não cresce. Então, ele estaciona. Uma das táticas do nosso inimigo é isso. Ele procura nos estacionar. E se nós estamos estacionados, estamos em desacordo com a vontade do Senhor. Porque o que ele quer é a nossa santificação. Ele pagou o preço para que nós sejamos iguais ao Senhor Jesus Cristo. Lógico que nós nunca seremos absolutamente santos nesse sentido, né? Nós já temos pecado, nós pecamos. Mas o que ele quer é que nós nos tornemos conforme o modelo de Cristo. É para isso que nós somos chamados. E quanto mais nós nos santificamos, mais perto a gente chega desse modelo que é o Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então, vamos lá agora, versículo 10. Aline. Sou eu, né? Uhum. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Pode ler o 11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Legal. Então, eu vou falar, estando Cristo em vós, o corpo, na verdade, está morto. O nosso corpo já foi crucificado com Cristo na cruz. Lembra das aulas anteriores? Se o nosso corpo de pecado já foi crucificado, está morto para o pecado, o pecado não tem mais autoridade sobre nós. Ele não é mais o nosso dono. Portanto, nós não precisamos e nem devemos obedecer às ordens do pecado. Agora nós pertencemos a outro dono, que no capítulo passado foi comparado ao casamento, né? Nós morremos para o primeiro casamento com o pecado e agora nós contraímos um novo matrimônio com Cristo. Ele agora é o nosso esposo. E enquanto Cristo viver, nós seremos casados com ele. Como Cristo é eterno, a nossa relação com Cristo também é eterna. Porque o casamento dura até enquanto um dos cônjuges morre. E aí ele fica desobrigado. Mas agora, com Cristo, a igreja e nós somos a noiva, né? Nessa relação matrimonial é eterna. Porque nem Cristo morre e nem nós morremos, né? Então, esse relacionamento passa agora a ser definitivo, né? E aí ele fala lá no versículo 11, se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus, essa é a garantia que nós também seremos ressuscitados. Porque o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, assim como ressuscitou ao Senhor Jesus, e ele é o Espírito da vida, nós também temos a mesma esperança de que nós também seremos ressuscitados à semelhança de Cristo, né? E ele fala assim lá no finalzinho do versículo 11, ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Abra, por favor, em 2 Coríntios 5, de 1 a 6. Está aí pertinho. Diz assim, sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos,
para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Tenhamos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Né? É nesse sentido que ele está falando também no versículo 11 lá de Romanos. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Mas nós sabemos que quando esse tabernáculo, que é o templo do Espírito Santo, se desfizer, ou seja, nós morrermos, nós temos já uma casa pronta no céu, não construída por mãos humanas. Foi o próprio Deus quem já deixou preparado. Tá bem? Então, vamos lá, Lucas, versículos 12 e 13. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de... Travou a internet? Tá. Eu vou ler assim, ó. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Né? O que ele pede? Que seja mortificado, ou seja, tornado morto todos os nossos desejos pecaminosos. Vamos lá em Romanos 6,11, está aí pertinho. Romanos 6,11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. É esse sentido de mortificar, que ele está usando lá no versículo 13 de Romanos. Mortificaides dos feitos do corpo. Veja também Colossenses 3, de 5 a 10. Eu vou ler. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele vai falar qual é. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que chama a atenção nesse trecho é que ele fala assim, versículo 7, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. E são pecados que, às vezes, como eu disse, a gente acaba cometendo novamente. Pode dar uma olhada aí, que às vezes a gente escorrega em um deles, mas aí é acidental, não é uma prática diária, não é a nossa experiência de vida permanecer nesses pecados. É o que ele está pedindo para a gente fazer lá no versículo 13, mortificar o corpo. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus. Vamos lá, versículo 14, Aleia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é mais uma indicação. Se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, é mais uma prova de que você é filho de Deus. Se você sente que a luz está brilhando cada vez mais, é um sinal de que você está no caminho certo. Se a tua luz não está brilhando, algo está acontecendo de errado. Tá bem? Eu costumo, às vezes, falar que é semelhante a uma linha de trem. Você pode estar na linha do trem, só que no sentido errado. A linha é aquela. Só que, em vez de você estar indo para frente, você pode estar indo para trás, embora esteja no trilho. Né? Então, verifica se nós estamos cada vez mais nos aproximando do alvo
ou se nós estamos nos distanciando do alvo, embora estejamos no trilho. Tá ok? Versículo 15, Rodrigo. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Olha, esse versículo 15 é uma outra coisa bastante importante para a gente. Nós recebemos o espírito de adoção, tá? Não é espírito de escravidão. É verdade que nós somos servos do Senhor, mas ele fala assim, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. E lá em Efésios ele diz assim, porque agora vocês fazem parte da família de Deus. Se não me engano, é Efésios 2, 19 ou 20. Ele fala assim, já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Né? Portanto, não faz sentido se nós servimos a Deus pelo medo. Se eu faço a vontade de Deus porque eu tenho medo, eu obedeço porque Deus é um Deus severo, e eu tenho que fazer a vontade dele, e eu preciso orar, e eu preciso ler a Bíblia, e eu preciso isso, e eu preciso aquilo, porque se eu não fizer, Deus vai me castigar. Se é essa a motivação da minha vida em Cristo, nós estamos nos comportando com o espírito de escravidão. Nós obedecemos a Deus e ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo por amor. Nós somos filhos. Eu não sei a experiência de vocês, mas assim, eu obedeci a meu pai por amor. Eu sei o quanto meu pai me amava, né? Infelizmente ele já não está mais aqui com a gente, mas às vezes era até chato. Meu pai mandava fazer algumas coisas que realmente eu não era a minha vontade de fazer, mas eu fazia, né? Pai e mãe, a gente obedece porque ele nos ama, eles nos amam. E nós os amamos, né? Então, assim, às vezes, mesmo que não seja exatamente a nossa vontade, a gente obedece porque primeiro, eles nos amam e nós os amamos. E a gente faz porque isso é bom, não porque a gente tem medo. Porque quando você obedece por medo do castigo, isso daí não é saudável. Essa relação é uma relação de escravidão, não é uma relação de amor. E a gente precisa prestar atenção como é que está sendo o nosso relacionamento com Deus. Está sendo um relacionamento de medo, eu faço com medo de ser punido, ou eu estou fazendo por amor. E eu sei que, mesmo se eu errar, eu não vou deixar de ser filho. Eu não vou deixar de ser amado. E também não vou deixar de ser corrigido. Tá? Ele vai me corrigir, porque ele me ama. Mas não é baseado nesse medo que eu vou ter um relacionamento com eles. Né? Eu lembro que quando eu era criança tinha um cinto pendurado lá num prego. Né? E bastava ele falar assim, olha lá o cinto. Né? Já era suficiente, não precisava bater. Né? Então, assim, essa relação de respeito, de amor, que nos leva a obedecer. E tem que ser um relacionamento de pai e filho. É esse sentido desse versículo. Que o relacionamento que a gente tem é de pai e filho. Mesmo quando a gente erra, ele está disposto a nos ajudar, nos perdoar e, às vezes, castiga, hein? As consequências dos nossos pecados, nem sempre Deus tira. Ele pode até tirar, mas nem sempre ele tira. Ele perdoa, mas as consequências geralmente vêm. Ou num grau alto, ou às vezes até num grau atenuado. Mas a consequência do pecado vem. Né? Então, vamos lá agora para o versículo 16. JP. O próprio Espírito testifica como o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus, tá? É o Espírito Santo que fala ao nosso coração. Nós temos comunhão com ele. Ele é o nosso guia. É aquele que nos conduz, que vai à frente.
né? É esse sentido que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Uma curiosidade, eu não sei se aqui alguém toca piano. Se o piano estiver afinado, se você tocar uma tecla Dó, por exemplo, vou chamar a nota Dó. Se você teclar a nota Dó, todas as outras cordas Dó vão vibrar. Elas entram em ressonância com a corda que você está tocando, se ela estiver afinada. Se você tocar a corda Ré, todas as cordas Rés vão estar vibrando também. Elas entram em vibração, porque elas estão na mesma frequência, na mesma sintonia, né? É nesse sentido que o Espírito Santo confirma em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Nós estamos na mesma sintonia. Nós vibramos exatamente a mesma vibração que o Espírito Santo, né? E é isso que faz a gente sentir a alegria, apesar, às vezes, da gente estar em tremendas provações, como o pastor Venâncio falou hoje na abertura da escola dominical, né? Nós podemos estar atravessando até períodos de trevas, locais de trevas, mas nós temos a esperança que aquela tempestade vai passar e que novamente o sol vai brilhar, embora naquele momento ainda esteja difícil. Então, assim, mesmo nessa situação difícil, nós estamos vibrando, né, em sintonia com o Espírito Santo. É ele que segura a nossa mão e nos sustenta. Tá bem? Versículo 17, a Aline. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Tá. Nesse sentido, ele chama atenção para uma coisa aqui que, às vezes, a gente não para pensar, né? É verdade que todo filho tem direito à herança dos pais, né? E aqui até tem mais um fato aqui que eu já vou falar em seguida. Como filhos, nós somos herdeiros das bênçãos de Deus, né? E co-herdeiros com Cristo, porque Cristo é o irmão mais velho e assim como ele herda todas as coisas, nós também, outros, os irmãos seguintes, né, também são herdeiros. Mas tem uma curiosidadezinha aí, ó, que é no final do versículo 17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, né? Inclui o nosso sofrimento. Nós não temos direitos e deveres. A gente geralmente pensa só nos nossos direitos, né? E esquece dos nossos deveres. Mas aqui, o sofrimento é ligado à glorificação. Ele não é um pré-requisito. Eu não tenho que sofrer para merecer a glória de Deus, não. Mas se eu sofrer, faz parte da glorificação de Deus, né? Então, eventualmente, alguns sofrem mais ou menos, né? Nós, graças a Deus, estamos no Brasil, por enquanto, somos um país livre, em que a gente pode pregar o evangelho, pode cantar, pode abrir igreja, pode... lógico, agora com a pandemia está meio complicado, mas assim, a gente tem algumas restrições. Mas nós temos liberdade de culto, né? Agora, quem está em outros lugares, na China, no Nepal, em outros estados islâmicos, né, muçulmanos, eles não podem sequer dizer que são cristãos, né, porque são perseguidos muitas vezes de morte. Então, assim, em graus diferentes, nós podemos passar a ser perseguidos. E pode ser que a nossa situação um dia também mude, né? Nós passemos a ser perseguidos. E o que a Bíblia diz é que no final haverá perseguição, né? A gente não sabe quando que vai chegar, mas assim, está anunciado. Haverá perseguição, né? O que também, isso que eu lembrei, é que quando ele fala de filhos adotivos, lá também, desde o versículo 15
até o 17, entre os romanos, era possível um casal sem filhos adotar um filho adulto. Na nossa lei, geralmente, a gente adota criança pequenininha, de preferência até bebezinho, né? Para ser, assim, desde pequenininho ele já tem a noção que é pai e mãe e pronto, né? Tem um pai e mãe. Mas, entre os romanos, a lei romana permitia que um casal que tivesse bens, né, e não tivesse herdeiros, ele poderia adotar um homem adulto, um jovem, geralmente era um jovem adulto, para ser herdeiro dos seus bens, né? E aí esse jovem recebia o nome da família e herdava todos os bens. Só que ele tinha o compromisso de honrar aquele nome. Ele passava a defender aquele nome de família. Ele perdia o nome anterior e passava a defender aquele nome, né? Então, esse paralelo que Paulo também está trazendo. Nós fomos convidados para sermos filhos adotivos. E como convidados, escolhidos, nós herdamos todas as coisas. E temos o compromisso de honrar o nome da nossa nova família, né? É nesse sentido, e é bastante interessante esse paralelo que existia lá na lei romana, e que, para nós, a adoção existe também, mas geralmente é para criança, né? É possível adotar um adulto? Mas é mais difícil. Mas, naquela época, a intenção realmente era adotar adulto, porque já se conhecia a índole, já se conhecia o caráter, já se conhecia o jeito da pessoa, né? Então, ela era escolhida para essa finalidade. Vamos lá, então. Agora, Lucas, versículo 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Essa é uma promessa, né? Nem metade da glória celeste jamais passou pelo nosso coração, né? Ele fala assim, eu tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por mais que haja sofrimento, a glória será maior do que o sofrimento, e ele usa a expressão, eu tenho por certo, eu tenho certeza de que vai ser assim. Vamos lá, 19, Aleir. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Legal. A própria criação anseia, deseja que as coisas sejam restauradas, né? E aí ele fala no versículo 20 que a própria criação está sujeita à vaidade. Em algumas traduções, a palavra vaidade aqui diz alguma coisa frívola, alguma coisa... Não sei, Lucas, como é que está a versão sua? A criação foi submetida por Deus a uma existência fútil. Fútil, isso. Fútil no sentido de sem tanta importância, né? Ela foi relevada. Veja só, ele fala assim, por causa daquele que a sujeitou. Aquele quem? Abre lá em Gênesis 3, 17 e 18. Quem é que sujeitou? Diz assim. Oi? Não, falei que aqui no meu até aparece. Quem aparece o sujeito, né? Quem submeteu. Ah, já fala? Pode falar. Já fala. Fala que foi submetida por Deus. Isso. Olha só. Lá em Gênesis 3, 17 e 18, diz assim, e a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos,
e tu comerás a erva do campo. Ela começou a produzir espinhos e plantas ruins, né? Então, a própria natureza foi castigada juntamente com o homem e foi amaldiçoada. Agora, eu peço que você abra lá em Apocalipse 22, 3. Diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então, é nessa esperança de que nunca mais haverá maldição. E a própria natureza anseia, deseja com ansiedade que esse tempo chegue logo. Por quê? Quando forem revelados os filhos de Deus. E quando é que isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Quando o Senhor voltar, aqueles que são de Cristo serão arrebatados, se estiverem vivos, e aqueles que estão com ele receberão o seu corpo glorificado. E aí sim vai ser definido quem é de Cristo e os outros que não são de Cristo, né? E é aí que vai ser restaurado toda a vontade de Deus segundo a criação, como ele havia criado, né? E aí toda a natureza será restaurada. Novos céus e nova terra, né? É isso que nós aguardamos, e é o que está sendo citado aqui nesses versículos. Tá bem? Então, agora, versículo 22, 22 e 23, Rodrigo. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Isso, a redenção do nosso corpo. Quando é que nós vamos, eu vou usar uma expressão aqui, quando é que nós vamos ser soltos dessa gaiola, né? O nosso corpo é sujeito ao pecado, é inclinado para o pecado. E quando é que nós vamos estar livres? Quando nós morrermos. Ou se o Senhor Jesus vier, né? O que acontecer primeiro. Então, assim, aí sim nós receberemos o corpo glorificado, um corpo que é semelhante ao corpo de Cristo e que já não tem mais morte, nem dor, nem angústia, nem fome, nem sono, mais nada dessas coisas. Tá bem? Versículo 24 e 25, JP. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Isso. Nós, na verdade, estamos na esperança de que tudo isso realmente aconteça, porque não é algo visível, né? Assuntos espirituais se discernem pelo Espírito, não é algo material, né? Abra, por favor, em Hebreus 11:1. É um título, um versículo bastante conhecido. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós não vemos, mas nós temos a convicção de que eles existem, são fatos, né? Convicção de fatos que se não veem. E a fé é a certeza de coisas que se esperam. É nesse mesmo sentido que ele está falando assim. Se esperamos o que não vemos, versículo 25, com paciência o aguardamos. É essa a esperança. Vamos lá, então, Aline, versículo 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Legal. Nesse versículo 26, ele fala assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Esse verbo assistir é o mesmo verbo que é usado lá naquela passagem bíblica quando Maria e Marta estão em casa, a Maria está sentada aos pés de Jesus e Marta está lá se descabelando para fazer o serviço de casa.
né? E aí Marta chega para Jesus e fala assim: Senhor, o senhor não se importa que eu esteja aqui correndo com todas as tarefas da casa e a minha irmã esteja aí sentada aos teus pés? Peça que ela me ajude. Mande, né? Que ela me ajude. Esse ajudar aí é o mesmo verbo que está sendo trazido aqui nesse versículo. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos ajuda nos momentos que nós estamos precisando, né? Porque não sabemos orar como convém. E aí ele intercede por nós. Intercede por nós sobremaneira como gemidos inexprimíveis. Essa expressão, gemidos inexprimíveis, os comentaristas chamam atenção para várias coisas. Ou é uma linguagem que nós não compreenderíamos, ou são gemidos no mesmo sentido que ele fala lá no versículo 23. Volte ali no versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, né? É como se fosse um desconforto, é aquela coisa, e está doendo, é uma coisa assim que está incomodando, mas não necessariamente é expresso em palavras, né? São sons que a gente exprime sem necessariamente formar em palavras, né? E é nesse sentido. E ele fala assim que o Espírito Santo, ele intercede por nós. E aí o Espírito Santo tem duas funções. Ele tanto intercede no céu, como ele intercede no nosso coração. Porque quando ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele está intercedendo junto a nós. Fala, olha, o que você fez desagradou a Deus. Presta atenção, aquilo que você fez não agradou o Senhor, não era de acordo com a vontade dele. Então, o que você acha de você pedir perdão e você buscar a presença de Deus e se reconciliar com ele? E aí, diante de Deus, o próprio Espírito Santo também intercede. Fala, Pai, tem misericórdia daquele filho ali, porque ele errou. Ele sabe o que é certo, mas ele errou de novo. Errou de novo, Pai, tem misericórdia dele. Né? Então, o Espírito Santo, ele trabalha em duas pontas. Ele trabalha com Deus e trabalha no nosso coração. Né? E tem uma coisa bastante interessante no versículo 27, porque como ele sonda os corações, e ele sabe qual é a mente de Deus, quando ele conversa com Deus, ele está falando exatamente aquilo que Deus quer. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós. E quando ele pede algo segundo a vontade de Deus, e por isso ele é sempre atendido. Né? Versículo 28, Lucas. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito. Tá. Alguns comentaristas chamam a atenção seguinte: todas as coisas, ela pode ser o objeto direto, né? Ou pode ser o sujeito dessa oração. Na verdade, a melhor forma de ter essa frase seria assim, inverter um pouco, né? A melhor tradução é que todas as coisas sejam objeto direto, né? Então, ou seja, o objeto, na verdade. Então, sabemos que para o bem daqueles que amam a Deus, cooperam para eles todas as coisas, né? Inverte a formação da frase. Porque é Deus que faz com que as coisas cooperem para o nosso bem. É Ele que faz as coisas, mesmo coisas, às vezes, ruins, né? Ele pode ser, vamos dizer, uma doença, pode ser até um pecado meu, né? Como vou dar um exemplo aqui, o pecado de Davi, ele acabou adulterando, acabou até se envolvendo num assassinato, né? Foi o autor do assassinato, mas Deus usou até aquele pecado para abençoar Davi. Porque através daquele erro, daquele pecado, quando ele se conscientizou e ele pediu perdão, ele se tornou mais forte do que ele era, se não tivesse passado por aquele pecado.
Agora, é o que a gente fala. Então, vamos pecar bastante para fortalecer o nosso espírito? Lógico que não, né? Deus tem a capacidade de transformar até o que é ruim em coisas boas para a nossa vida, né? Com José. Também com José, ele foi vendido para o Egito, uma coisa ruim, foi preso, foi um monte de coisa. E Deus usou aquilo, né, para o bem, não só dele, como da própria nação de Israel, né? Então, na nossa vida em particular, muitas vezes, se você olhar para trás, você vai começar a entender que até coisas ruins Deus permitiu para te abençoar, né, para abençoar você e a sua família. Versículo 29, olha aí. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou, tá? Lá no versículo 29, ele fala assim, porquanto os que de antemão conheceu. Esse verbo conhecer, ele não é o verbo assim de ter conhecimento. É um verbo de conhecer intimamente. É o mesmo verbo que é usado lá em Mateus 1:25. Está falando de José e Maria, tá? Vou ler o 24 para a gente pegar o contexto. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse verbo aqui, não a conheceu, ele significa intimidade. Não a conheceu intimamente. Não é porque ele não conhecia, lógico que ele conhecia, já eram noivos, né? Ele conhecia muito bem Maria, mas a expressão não a conheceu significa que ele não teve intimidade com ela. E é o mesmo verbo que está sendo usado aqui no versículo 29, lá de Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, Cristo nos conhece intimamente desde a eternidade. É algo difícil da gente entender, porque nós somos finitos. Nós temos começo, meio e fim, né? Mas Deus não. E ele nos conheceu intimamente lá na eternidade. E aí ele nos predestinou. E aí ele também nos chamou, lá no versículo 30. E aqueles que ele chamou, ele também justificou em Cristo. E aquele que ele justificou, ele também glorificou. Qual é o tempo verbal de todos os verbos aí do versículo 30? Passado. Passado. Todos os verbos estão no passado. Sabe o que isso significa? Que diante de Deus, no plano de Deus, nós já morremos e já fomos glorificados. Essa é uma ação concluída no plano de Deus. Ela já está concluída. Ele nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Tudo no passado. Ação concluída no plano de Deus. Portanto, é uma certeza para a nossa vida, que nós já estamos glorificados em Deus. É só uma questão de tempo da gente assumir, né, e receber esse presente, né, aguardando Deus entregar o presente. Fala, ali. É uma pergunta, na verdade, Renata. Porque como Deus ele é infinito, né, ele não... Tipo assim, o passado, o futuro, para ele é a mesma coisa. Então, é por isso, porque ele já está no futuro, então, no futuro a gente já foi glorificado? Isso. Ou não? A gente só precisa entender que o tempo no nosso planeta Terra, ele é contado por giros
do planeta, né? Mas Deus não está preso à Terra. Ele tá livre, eterno, né? Então, assim, a gente conta dias e noites e anos e séculos, né? Baseados no giro do planeta, dia, noite, dia, noite, dia, noite, volta do Sol, né? Mas Deus não está preso a isso. E Ele é o único que Ele conhece o futuro, desde o passado, presente e futuro. O tempo, para Ele, é uma coisa só, né? Enquanto que o maligno não conhece o futuro. Ou ele sabe porque foi revelado por Deus, ou ele fica deduzindo, às vezes até chuta, né? O que pode acontecer no futuro. Mas ele não conhece o futuro. O único que faz profecias é Deus. É o único que pode revelar realmente, com precisão, aquilo que vai acontecer, como a gente pode ler depois em Daniel, revelações dos últimos dias. Né? Daniel viveu muito lá para trás, ele estava lá na Babilônia ainda, né? E ele já conhecia com detalhes coisas que vão acontecer no final dos tempos. Né? Só Deus é que tem capacidade de fazer isso. Legal? Inclusive, no grego, tem a palavra tempo, né? Existe um tempo que é para Deus, e existe o Cronos, que é o nosso tempo, né? E tem o tempo de Deus tem um outro nome. Kairos. Kairos, isso, muito bom. É o Kairos, é o tempo de Deus. Muito legal, Lucas. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, Rodrigo, por favor, 31 até 35. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha só, se é Deus quem é a nosso favor, quem é que pode falar para Deus que ele está errado? E é Deus quem nos justifica. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que pagou a conta, zerou a conta, rasgou o termo de dívida. Se Ele fez isso, quem é que vai falar para Ele que ele está errado? Ninguém. Embora nós tenhamos um acusador que o tempo todo fica diante de Deus e fala assim, olha lá o que Renato fez, olha lá. É teu filho, olha o que ele fez. Né? O tempo todo ele está nos acusando. Mas diante de Deus, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E é o nosso compromisso obedecer e nos santificar. Por isso que o Espírito Santo trabalha incessantemente em nós, para a nossa santificação, para que nós nos tornemos o mais rápido possível semelhantes ao Senhor Jesus. No versículo 32, essa expressão, aquele que não poupou o seu próprio filho, ele está trazendo como se fosse uma colagem do texto de Gênesis 22, 12. É a passagem em que Abraão ia sacrificar Isaque. E aí ele fala assim, 22, 12. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Né? Porque não negaste o teu filho, o único filho. É esse texto que ele traz lá no versículo 32 de Romanos, de 8:32. Aquele que não poupou o próprio filho. É como se ele pegasse uma colagem daquele texto de Gênesis e trouxesse para cá. Por quê? Abraão, ele só estava sendo provado, mas não chegou às vias de fato. Nem deveria chegar, porque Deus não aceitaria. Que o sacrifício, mesmo que Abraão sacrificasse Isaque,
Isaac não seria o salvador da humanidade, nem mesmo da vida dele, nem mesmo da vida de Abraão, né? Ele só estava sendo provado quanto à fidelidade dele. E é essa, agora, quando Cristo morreu na cruz, ele foi entregue até as vias de fato. Aí sim, ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz, né? Que era uma morte sacrificial. Ele não tinha pecados. Ele não precisava morrer por ele, mas precisou morrer por nós, para nos justificar. E aí, no versículo 35, ele fala: o que pode nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Porque aí ele vai chamar um outro texto do Velho Testamento. Agora, quem vai ler é a lei 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Abra em Salmos 44, 22. Diz assim: mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matador. Então, ele recorta esse salmo e traz para cá. Porque somos entregues à morte continuamente, como ovelhas para o matador, né? E essa expressão também foi usada para Cristo, né? Como ovelha muda, não abriu a sua boca, né? Ele foi entregue à morte e, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. Versículo 37, Rodrigo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. É um versículo bastante conhecido, né? Somos mais do que vencedores. Sabe qual é a curiosidade desse versículo? No grego, está assim: em todas essas coisas somos hiper vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Cristo, né? Agora, JP, pode ler o 38 e o 39. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Resumindo, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo, né? A única coisa de tudo que poderia acontecer para a gente perder ou não sermos salvos seria nós sermos rejeitados por Cristo. Mas isso não acontece, né? Porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nada. Nem algo material, nem algo espiritual, nem hostes malignas, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós estamos na mão dele, protegidos por ele, e não há nada que possa nos tirar da mão dele, né? Uma promessa, não, é um fato, né? Tem pessoas que têm medo do demônio, né, quando aceita Cristo. Não, é verdade que vai ter lutas, isso vai ter, mas nós somos hiper vencedores, né? Hiper vencedores. Na verdade, ficar possesso é uma coisa, eu acho que inclusive é impossível para aqueles que são salvos, porque nós temos o Espírito Santo, né? E aí ele pode ser opresso. Opresso é diferente de possesso. Opresso é quando você está sendo atacado externamente, está sendo perseguido. Isso é opressão. E isso acontece com os salvos. Mas a possessão é ele tomar conta, ele se apoderar, aí não, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, né? Então, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, né? E essa é a maravilhosa mensagem
desse capítulo 8. Alguns afirmam que o capítulo 8 de Romanos é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. E se a gente parar para mastigar ele, né? Agora vocês têm a semana aqui para mastigar esse capítulo, né? Vocês vão perceber quantas bênçãos estão descritas nesse capítulo. Quanta esperança, quanta vida, né? Como é diferente de todo aquele sofrimento do capítulo 7, né? Agora, quanta esperança e quanta bênção, né? Já está garantida no verbo no passado, já é concluída no plano de Deus, já está concluída. Só falta a nós, né? Chegarmos lá, tá bem? Que Deus nos abençoe. Se Deus permitir, a semana que vem nós estaremos vendo Romanos, capítulo 9. Né? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Fica à vontade.